Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E aí eu começo aqui falando um bordão já famoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo. E agora nos assistindo também, né? E estamos cada vez melhorando, fazendo upgrades aqui. Isso aí. Olha lá, a gente ficou um tempinho sem fazer o programa, né, o nosso podcast aí, porque por motivos diversos, né? Primeiro eu que fiquei com 20 dias de garganta inflamada e rouco que só. E depois você também teve compromissos, né, com a igreja? Eu tive compromissos, não só com a igreja, mas também tive que viajar. O Luiz ficou aí um tempinho doente. E hoje eu é que não estou assim com a voz lá 100%, né? Tem umas alergias aí, mas a gente vai seguindo da forma que dá, né? É isso aí. E aí, Alan, começa o nosso podcast com aquela velha frase da gente, né? Ô moço, tu viu? Fiel é baleado por PM durante briga por política em igreja evangélica de Goiânia. O que está acontecendo com as igrejas, Alan? Esse é o nosso tema hoje, né? A política dentro das igrejas, sobretudo das igrejas evangélicas, que houve um crescimento e bastante críticas, inclusive, recentes, né? Por conta dessa campanha eleitoral agora, dessa polarização principalmente, né? E aí eu pergunto a você, Alan, o que está acontecendo com as nossas igrejas? Essa notícia, para mim, foi devastadora, porque é um absurdo como pode um tiro dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja cristã. Isso é um absurdo. Assim, a gente não dá mais para saber o que está acontecendo com as pessoas, com a cabeça das pessoas. Parece que está sendo feita de fato uma lavagem cerebral das pessoas. Né? E aí, o que diz a ocorrência, né, pelo menos que foi relatado inclusive pelo irmão da vítima, é que houve uma circular dentro da igreja, né, que dizia que não era para votar nos vermelhinhos, né, digamos assim. Então isso gerou uma discussão do fiel com o pastor, né, e durante essa discussão, um PM que era um fiel, né, que é um fiel da igreja, acabou atingindo o Davi, que foi o que estava, né, contestando essa circular, na perna. Ele foi atingido na perna. Aparentemente, né, pelo menos o que foi divulgado até agora, ele está em um estado estável, não tem risco de morte, né? E aí a igreja é a Congregação Cristã no Brasil, que é inclusive já tem um bom tempo, né, assim, de igreja mesmo, né, não é uma igreja recente, é uma igreja que já tem uma tradição. Sim, no Brasil. E que simplesmente passou essa circular dizendo que o voto devia ser em candidatos que estivessem alinhados com os valores e princípios cristãos. Né? Eu vou até ler uma das frases aqui, que foi da circular. Não devemos votar em candidatos ou partidos políticos cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos ou proponham a desconstrução das famílias no modelo instruído na palavra de Deus. Alan, é uma questão complicada, porque assim, essa discussão aumentou bastante nos últimos dias sobre essa questão do voto, né, do evangélico, inclusive que virou uma disputa, né, virou uma disputa de partidos políticos mesmo pelo voto dos evangélicos, né, como se fosse ali, tivesse uma divisão. E aí é uma coisa meio que é importante dizer, é que uma coisa é você ter o direito ao voto, todo cidadão tem, independente de seu culto, de sua religião, de sua cor, enfim. A questão que cabe discutir e que é motivo do nosso tema hoje é por que a igreja está sendo utilizada para abocanhar votos. Né? Uma coisa é você ter direito ao voto e você ter, você como cristão, como evangélico principalmente, ser contrário, né, àquele determinado partido político, porque achar que eles não comungam do que sua religião prega, né, do que você acredita ser verdadeiro. E outra coisa é um pastor ou um líder religioso subir ao palco de uma igreja e fazer campanha política. Eu acho que aí está o grande problema nessa discussão. E inclusive tem uma frase de um recente aí que foi: quando a política entra por uma porta, Jesus sai pela outra, né? E eu acho engraçado porque assim,
essa briga, né, essa coisa da política dentro da igreja está muito ligada à questão do Bolsonaro ser supostamente cristão. E eu digo supostamente por quê? Porque eu não acredito que ele seja cristão. Defensor dos valores da família, defensor dos valores cristãos. Agora, assim, o que a gente tem que entender hoje a gente não vai entrar assim tão a fundo nesse ponto e nesses questionamentos, mas se a gente for pegar a Bíblia, de fato, o que a gente entende é que é o seguinte: existem dois reinos, o reino dos homens e o reino de Deus. E esses dois reinos, independente de quem esteja no poder, sempre serão antagônicos. Nunca um candidato será 100% defensor dos valores cristãos. Porque você pega a chamada esquerda hoje, quando você diz assim, por exemplo, o PT e tudo mais, todos os partidos aí, todos os candidatos que são ditos de esquerda, as pautas são, por exemplo, aborto. Como cristão, nós temos que nos posicionar contra a prática do aborto. Porque como cristão a gente entende que o aborto é uma morte de um inocente. E também é a interrupção de um processo que é divino. Quando uma mulher engravida, Deus usa ela como um veículo e como um instrumento para trazer almas ao mundo. Então, a união de um homem e uma mulher, para os cristãos, é divina também. Agora, por exemplo, pega a direita hoje, que para mim é extrema-direita, o Bolsonaro, por exemplo, que defende a tortura, que defende que bandido bom é bandido morto. Como que esse cara pode ser considerado defensor dos valores cristãos? Então não adianta quem estiver no poder, essa pessoa, esse reino que ela defende, é antagônico ao reino cristão, não ao reino de Deus. Não adianta. E aí, Alan, aproveitando... Já CPI no caso de Colombo, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse... Essa é a frase de Jair Messias Bolsonaro. Eu sou favorável à tortura. Eu acho que isso aí não é comungar a favor dos princípios cristãos, né? Até porque é bom lembrar que Cristo foi crucificado, torturado, né? Então, assim, o cara dizer que é favorável à tortura não dá para enquadrar um cara desse como um cristão. E não só essa frase, né? É importante ressaltar diversas frases e não só frases, né? Como atitudes do Bolsonaro que vão de encontro a essa questão dos princípios cristãos, né? Por exemplo, o caso da pandemia também, onde ele diz: e daí? Eu não sou coveiro. Ele tratou as mortes. Em que momento o Bolsonaro se deu, né, ao trabalho de sair e ir em direção ao hospital durante a pandemia? Visitar um doente, ou ir na casa de uma família que perdeu, às vezes, 5 pessoas na pandemia. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. O que marcou o Bolsonaro nessa pandemia foi motocicletas, né, aglomerações em plena pandemia, piadas com as mortes do coronavírus. O que marcou o Bolsonaro nessa pandemia foi o negacionismo, foi apresentar medicamentos que não tinham comprovação científica como a resolução do problema. Então isso tudo contribui para a gente poder dizer que Bolsonaro não é cristão, nunca foi. Ele está se utilizando dessa plataforma, né, se utilizando desse mecanismo aí para atrair as pessoas. Então esse discurso de Bolsonaro, pátria, família, Deus, são todos falsos, hipócritas. Entendeu? Então, assim, é um grande problema porque o que a gente tem visto é um absurdo acontecendo dentro de uma igreja evangélica, que o cara dar um tiro no outro por questões políticas. Teve um outro absurdo que parece que essa igreja aí precisa rever muito bem seus conceitos, porque o cara estava sendo atendido pelos bombeiros e o culto continuou sendo feito.
né? Quer dizer, um caso gravíssimo, absurdo dentro da sua igreja, e você trata como se fosse uma coisa normal. Banalizou um tiro que o cara recebeu na igreja. Então, assim, está havendo, na verdade, né, uma discussão muito grande e críticas muito fortes a grupos evangélicos, e aí eu quero até que a Ana fale um pouco de quais são esses grupos, né, de onde eles se encaixam, quais são, digamos assim, a maioria tem se posicionado a favor, principalmente de Bolsonaro, né, como se ele fosse esse representante dos cristãos, e o que ele acha, inclusive, até como evangélico, né, dessa questão de trazer a política para dentro da igreja, né, porque a questão toda está, como você falou, nenhum vai conseguir representar os evangélicos e os cristãos, né, porque são coisas antagônicas. E no caso de Bolsonaro, pior ainda, né, que é o que eu citei aqui, até esqueci de falar, que disse vários outros absurdos, né, como o caso da Dilma, que ele falou que ela iria sair através do impeachment ou através da morte, de um câncer. Outro caso que ele falou também que matar 30 mil na ditadura militar, que matou pouco na ditadura militar. Então não dá para enquadrar um cara desse como evangélico, como cristão. Não dá. A questão da família, ele teve 4 mulheres, ele troca de mulher pela idade, entendeu? Quando vence a idade lá, ele troca. Então, o que você, como representante, né, como fiel da igreja evangélica, vê essa questão dessa entrada e de que forma? Agora eu estou fazendo pergunta demais para você também. Vamos tentar responder, mesmo de, assim, eu também não sou um perito da área, né? Eu sou um estudioso da área, a gente vai tentar responder superficialmente, talvez a gente possa trazer um outro episódio aprofundando um pouco mais nesse assunto, mas são polêmicas que, assim, quando você olha o presidente Bolsonaro, assim, eu acho que você tem o direito de escolher se você concorda com o plano de governo dele, né? Não existe, mas se você concorda, se você é das ideias dele, você tem o direito de votar nele. Não é isso que está em discussão. O que a gente está discutindo aqui é sobre colocar ele como o defensor dos valores cristãos. A utilização dos conceitos do cristianismo como se ele fosse esse representante, que na verdade é até contraditório ele ser representante disso. A gente pode começar, por exemplo, com qual é o lema dele? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Só esse lema já é contra o cristianismo. Porque se você for pensar, Deus acima de todos, a Bíblia pede para que nós sejamos sempre de acordo à vontade de Deus, primariamente. Só que Brasil acima de tudo, não. O cristianismo diz, todos é igualdade. Então não tem ninguém acima de ninguém. Então só o lema dele já é anticristão. O lema dele já é anticristão. Mas Luiz perguntou sobre as igrejas evangélicas. Hoje é preciso a gente entender que a gente tem as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. E quando você diz você fala de neopentecostalismo, tem várias ondas. Os estudiosos aí dizem que nós estamos na terceira onda de neopentecostalismo. As igrejas tradicionais, exemplos delas são a igreja batista, a tradicional, da Convenção Batista Brasileira, e a presbiteriana. São igrejas que são consideradas irmãs também. São igrejas que uma é calvinista, a outra é arminiana, e aí são vertentes teológicas que a gente não precisa entrar nisso agora. E você tem a igreja pentecostal. A igreja pentecostal, qual é o exemplo de igreja pentecostal? A Assembleia de Deus. A igreja pentecostal, diferente da igreja tradicional, ela acredita que, por exemplo, o Espírito Santo, você só está batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas. É um dos conceitos da igreja pentecostal. A igreja neopentecostal, aí o negócio já começa a enlouquecer, porque eles acreditam, por exemplo,
em coisas que são até contraditórias com o cristianismo, porque vão para vertentes mais espíritas, vertentes mais até um pouco parecidas com o candomblé, às vezes. E, por exemplo, a rosa ungida para você ganhar aquilo. Se você colocar as igrejas neopentecostais têm o costume de parecer, né, um banco de investimentos. Se você der R$100, daqui a um tempo você vai ganhar um carro X. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade já é das igrejas neopentecostais. Você diz, nas igrejas pentecostais você tem a descentralização da adoração a Deus para o ganho pessoal. Quando você, não, eu vou lá porque eu vou obter a cura, eu vou lá porque eu quero prosperidade, eu vou lá porque eu quero resolver os meus problemas da minha família. E você tem métodos para isso. É o paninho que o bispo, o apóstolo enxugou. É porque se você comprar essa água aqui ou esse feijão aqui, você vai ganhar isso, isso, isso e aquilo. Uma outra coisa que as igrejas, a diferença de igreja pentecostal para a tradicional. No caso, por exemplo, a Assembleia de Deus para a presbiteriana. A presbiteriana, a batista, são cessacionistas. O que significa isso? Na época dos apóstolos, a palavra de Deus, ou seja, o Novo Testamento, ainda não estava totalmente escrito. Na realidade, os textos eles foram escritos 30 anos após a morte de Cristo. Então, você não tinha esses textos para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, qual que era a forma de Deus se mostrar, ou de Jesus se mostrar para aquela população? A gente das igrejas tradicionais acredita que naquela época eles precisavam demonstrar dons, curas. Os apóstolos diziam, assim como Jesus falava, né? Conforme a sua fé, você está curado, as pessoas eram curadas. A partir que nós fechamos o cano da Bíblia e que nós tivemos o Evangelho escrito, a gente acredita, os tradicionais acreditam que os dons cessaram. Não que Deus não faça mais milagres, Deus ainda faz milagres, porém as pessoas não recebem mais o dom da cura, não está nele o dom da cura. Talvez pedindo a Deus, orando a Deus, nós possamos ter curas, possamos ter milagres, mas esse dom não está mais em homens, porque não é mais necessário. Nós temos a palavra de Deus para levar até as pessoas. Já os pentecostais acreditam que os dons ainda existem, os neopentecostais também, só que eles acreditam, se utilizam disso para ganhar dinheiro. Então acho que esses são as principais diferenças aí dos pentecostais, neopentecostais e tradicionais. Perfeito, Alan. E aí, até refazendo uma outra pergunta para você, de que forma você acha que isso pode estar, esse envolvimento com a política, isso tudo que tem acontecido, pode, não queimar, não sei se a palavra certa seria queimar, né? Mas complicar a imagem da igreja, né? Estragar a imagem de algumas igrejas do país? Porque eu vou até mostrar aqui outro áudio aqui que eu separei também, que muitas pessoas estão começando a chamar alguns pastores de falsos evangélicos, né? Um deles é o pastor André Valadão, que disse essa frase aí que eu vou tentar colocar para vocês ouvirem. Que Jesus usaria armas se fosse guerra. Se Jesus fosse uma guerra, se Jesus estivesse no meio de uma batalha, você acha que ele ia estar condenando? O pastor disse que se Jesus fosse com a guerra, ele utilizaria a arma, né? E outras coisas, viram uma coisa tão absurda, que eu não sei se você viu, mas a Marcha para Jesus tinha um 38, um revólver, né, que fizeram não sei de que material foi feito, mas fizeram um desenho de 30 para a Marcha para Jesus.
né? Marcha para Jesus. Então, o que tem dito nas redes sociais, o que está assim, bombando, é as pessoas começando a se manifestar contra esses pastores, Malafaia, André Valadão, os outros já existiam críticas, né? O Valdomiro, né? Santiago, e chamando eles de falsos evangélicos, né? Porque estão pregando coisas em favor do novo Jesus dele, que é Bolsonaro. Na verdade, eles esqueceram, rasgaram a Bíblia. O novo Messias. O novo Messias, né? É o Jair Messias. O novo Jesus deles. E aí eu vejo como um ataque à imagem das igrejas evangélicas, que conseguiram construir ao longo do tempo uma imagem positiva, né? Inclusive ligada a muita questão social, muita ajuda social. Claro, teve igrejas que sempre receberam críticas, é o caso do pastor Valdomiro, de Macedo Universal, que são realmente pentecostais. São pentecostais, né? E que são conhecidos por cometer algumas coisas. O próprio pastor Valdomiro, durante a pandemia, estava vendendo feijão que curava o Covid por R$500, né? Então, por aí você tinha. Então, assim, de que forma você acha que essa imagem das igrejas evangélicas vão ser afetadas após esse envolvimento gigantesco com a política, né? Arma, ainda marcha para Jesus, esse tipo de coisa? Eu acredito que as chances não, já manchou a imagem das igrejas evangélicas. Porque você une a imagem das igrejas evangélicas com escândalos. Por exemplo, com o crescimento principalmente das igrejas neopentecostais, a gente criou uma fama, por exemplo, que todo pastor era a máxima do dízimo, no caso, né? Por conta do dízimo, por conta dos feijões vendidos a R$500, por conta do pano com o suor do apóstolo, por conta de um monte de coisa. Então, assim, a chance de sujar a imagem das igrejas é extremamente grande, porque a gente pega, observa o que é o cristianismo, a gente já tem uma militância grande contra o cristianismo hoje em dia, devido aos valores cristãos, que às vezes não combinam com certas práticas atuais. E aí você dá munição para essas pessoas dizerem, que Jesus é esse que, na realidade, Jesus estava lá morrendo, foi morto, crucificado como um bandido, ao lado de bandido, virou para um dos bandidos e disse, ainda hoje eu vou te encontrar no paraíso. E hoje vocês estão aqui dizendo bandido bom é bandido morto. Hoje vocês estão ameaçando torturar pessoas. Fazendo arminha dentro de igreja. Fazendo armário dentro de igreja. Não, é um absurdo. Eu lembro de em 2018, Marcha para Jesus, o Bolsonaro no palco fazendo arminha. Pior, pastores de grande nome dentro do Brasil fazendo arminha em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Então, assim, para as pessoas que já não acreditam no Bolsonaro, a imagem da igreja já foi manchada. Mas quando o Bolsonaro cair, que a chance também é grande, a imagem da igreja vai ser mais manchada ainda. Com os escândalos que já ocorreu no governo dele, isso tudo respinga nas igrejas evangélicas. Do tipo, olha o candidato que vocês estão apoiando. Sim. E assim, olhando pela Bíblia, só de ter um candidato dentro de uma igreja já é algo absurdo. Eu desde criança ouvi o seguinte, você pode até entrar na política, mas evangélico na política sempre acaba causando escândalo. Porque, como eu disse no início, o reino de Deus e o reino dos homens e a política são antagônicos. Então, assim, quando você entra, hoje, por exemplo, o Bolsonaro, ele já se aliou ao Centrão. O Centrão que ele bateu tanto em 2018, agora é parceiro dele. E ele, inclusive, se não me engano, foi no Jornal Nacional, não tenho certeza, mas ele diz assim, o que eu tenho para governar é com eles. Então, eu tenho que
que me aliar a eles, porque a minha única situação, a minha única forma de agir é essa. Isso é o que Lula falou lá atrás, que para governar o Brasil a gente tem que fazer aliança com todo mundo. Porque, de fato, a política é isso. Você tem que jogar com os sujos e com os limpos. Então, no momento em que uma pessoa se diz evangélica e assume um cargo político, se ela se assumir o cargo político com esse nome, eu sou cristão, ela vai sujar o nome do cristianismo. Porque em algum momento, para ela trabalhar, ela vai ter que se aliar a pessoas de má índole e praticar coisas de má índole também. Então, automaticamente isso respinga, porque você está levando o nome. No caso do Bolsonaro, a bancada evangélica apoiou ele, a bancada que defende os valores evangélicos apoiaram ele. E hoje os cristãos evangélicos estão apoiando ele. E pior, não é só dentro das igrejas neopentecostais. Hoje as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais também estão apoiando. E, gente, os valores que Bolsonaro defende, talvez um ou outro seja de fato cristão, mas uma boa parte não é cristão. Você que é evangélico cristão, você pode votar nele, mas tenha em mente, você vota nele como cidadão se você acha que a economia vai mudar com ele, se você acha que a segurança vai mudar, enfim, se você acha que ele como político vai mudar o país. Mas não entenda que ele como político vai preservar os valores cristãos ou transformar o Brasil num cristão, porque ele não vai fazer isso. Olha, o que adianta nós, por exemplo, hoje nós não temos o aborto liberado, e como cristãos nós temos que defender isso de fato, mas só que, por exemplo, o que adianta ter uma lei que defenda ou que proteja as mulheres e as crianças e que proíba o aborto e você não evangelizar essa mulher? Perceba o seguinte: o nosso mandamento como cristãos que está na Bíblia é o ide e pregai o evangelho. Esse é o nosso mandamento. Agora, se uma mulher ela é proibida de abortar, tá certo, ela não abortou, isso está de acordo com o cristianismo, e para mim, assim, tá ok isso, não deve haver aborto mesmo. Mas, no final das contas, para o reino de Deus, para o cristianismo, para Jesus, mudou o quê? Porque essa mulher, ela deixou de abortar, mas ela não se tornou cristã. Ela não conheceu a Cristo. Teoricamente, para os nossos conceitos, ela não alcançou salvação, porque ela não conheceu Cristo. Então, assim, para nós, ter uma lei assim, qual é a vantagem? E o problema não é esse, é que nós enxergamos da seguinte maneira: se nós fizermos a lei, tá tudo ok, ela não vai abortar, tá tudo ok. Mas não, tá errado. Primeiro a gente tem que evangelizar, e por meio do amor de Cristo, por meio do amor e da paz de Cristo, ela tem que entender: eu não vou abortar porque essa é uma alma que está vindo por mim, através do meu corpo, está vindo da terra, e Deus a ama, assim como me ama, e por isso eu não vou abortar. Por Cristo eu não vou abortar. E não por força de lei. A força da lei não muda nada para nós, não muda nada para o reino de Cristo. É lógico que eu não vou, se houver aí uma votação para pró ou contra o aborto, é lógico que eu vou votar contra como cristão. Porém, entendendo que isso não muda nada para Cristo. Para você como cristão. Como cristão. Entendendo que, apesar de ter votado contra essa lei, eu não fiz ainda o meu papel de cristão. Meu papel de cristão é ir até essa mulher, conversar, falar do amor de Cristo,
levar o evangelho para ela. E se assim ela mudar de ideia do aborto, nós aí obtemos vitória contra os cristãos. Perfeito, Ana, definição perfeita. E assim, Ana, ainda tem outra coisa muito grave que tem acontecido, né, que é a questão desses pastores que estão subindo no púlpito se utilizarem de fake news. Uma das frases que eu ouvi muito, né, a gente sempre ouviu de grupos de evangelho, de pessoas que a gente conhecia, era o pai da mentira é o diabo. Né? E aí o cara sobe no palco para dizer, e aí, né, entre parênteses, né, o Lula irá fechar as igrejas se for eleito. Né? Que foi algumas das fake news que foram ditas para tentar, né, convencer as pessoas de que caso o outro lado seja eleito, que irá fechar. E é importante até dizer que aí estou fazendo meio que uma defesa do Lula aqui, que ele foi o que criou, né? Não sei se a palavra é criar exatamente, mas a Marcha para Jesus foi no governo dele, que foi inaugurada, digamos assim, ou criada. Né? Deixa eu ver até aqui, foi uma lei, né? Sancionou uma lei que criou o Dia Nacional de Marcha para Jesus. Então foi no governo dele. Então como é que esse cara vai fechar as igrejas, né? Essa é uma pergunta. Então assim, o pior de tudo não é estar fazendo, como eu posso dizer, essa campanha, mas se utilizando de mentiras. Então é importante dizer para quem está ouvindo o que ela falou, é justamente isso. Você não está impedido como cristão de votar em Bolsonaro. Né? Mas só não utilize o pretexto de que ele é evangélico, cristão, para o seu voto, porque ele não é. Entendeu? Tipo, utilize outros argumentos, que seja, ele vai mudar aí a segurança pública, ele vai acabar com a corrupção, apesar de que ele é corrupto, apareceu agora 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Né? E a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização costumam dizer que esse tipo de negócio que é feito com dinheiro vivo tem a tendência a ser por conta de lavagem de dinheiro. Né? Ele foi supostamente o criador do Pix, que ele tanto gosta de falar que criou o Pix, que na verdade não foi ele, foi o Banco Central, né? Porque ele não pagou com Pix. Tá? Ele preferiu pagar em dinheiro vivo. Então assim, cai por terra diversos argumentos de que ele defende os valores cristãos, de que ele é honesto, de tudo. Mas se você quiser utilizar esse argumento, ok. Mas eu não digo que o cara é cristão, porque ele não é. E pelo amor de Deus, não suba num palco de uma igreja para defender Bolsonaro, defender que ele defende os valores cristãos, porque ele não defende. Né? Está muito claro de tudo que já foi dito aqui, por exemplo. Né? Esse é o grande problema. E aí não é uma defesa do outro lado. Né? É importante dizer. Apesar de que eu fiz aqui uma defesa quando eu digo aqui que Lula não vai fechar as igrejas. Né? Mas não é uma defesa aqui contundente de que você tem que votar no outro lado. Não é isso. Mas você não pode, como cristão, estar deixando que coisas como essa, desse tipo, aconteçam dentro da igreja. Né? E achar normal. Porque se o culto continuou depois que o cara foi baleado, é um negócio absurdo. Né? Você levar como se fosse uma brincadeira ali de criança que aconteceu e tá tudo ok. Não é possível. Não é aceitável. Né? E assim, principalmente quando a gente fala de valores cristãos, a gente sempre viu, e aí eu digo para você como católico, né? Eu sempre, assim, tive muitos amigos que eram evangélicos. Salvador, apesar de ser uma terra muito conhecida como a terra do candomblé, né? Rio de Janeiro também, mas em Salvador a gente tem um grupo forte de evangélicos, né? Cresceu muito nos últimos anos. E na minha adolescência eu sempre tive amigos que eram evangélicos, né? E eles eram muito aquela coisa assim de, como eu posso dizer, muito moralismo, né? Aquela coisa pesada de moralismo. Imagine você pregar esse moralismo e apoiar um candidato como Bolsonaro. Né? Eu vejo completamente contraditório. Então, assim, é isso que a gente quer discutir aqui, né? Tudo isso que está acontecendo, eu acho um absurdo você levar uma arma para uma marcha para Jesus. É um absurdo. É um absurdo. E Cristo, o pastor falar que Jesus iria para uma guerra armada, é outra coisa que eu não consigo entender. Cara,
Jesus, se escolhesse um lado, que ele não escolheria, com toda certeza, até teve uma crítica para esse pastor, foi falando o seguinte, que Jesus era o príncipe da paz. Tudo que Jesus pregou, ao contrário de guerra, ao contrário de violência, ao contrário, Jesus pregou amor. Jesus aceitava falar com prostitutas. Né? Jesus ajudava os pobres. E aí eu até me faço uma pergunta, saindo um pouco aqui do contexto que eu estava falando, porque eu lembrei. Você não acha, por exemplo, que as igrejas evangélicas podem, de alguma forma, essa questão da imagem, eu acho que a gente já falou, né? Vai ter perca, não tem jeito. Mas eu acho que pode ir muito além, sabe? Eu acho que pode se tornar uma questão perigosa, que a gente estava até falando assim, daqui a pouco está voltando as cruzadas. Você acha que não pode virar uma coisa até de guerra civil, partir para outro tipo de violência? Porque assim, a gente está falando de fechar a igreja, de que um candidato irá fechar a igreja, mas pode ser que em um futuro não muito distante, do jeito que as coisas estão encaminhando, de virar uma coisa de tipo, é nós contra os evangélicos. Né? Vamos aqui fazer uma guerra para destruir o outro lado, porque vice-versa, né? Tipo, os evangélicos temos que destruir esse para matar essa galera. Entendeu? Você acha que num futuro não muito distante, talvez eu estou falando até exageradamente aí, né? Mas virar uma guerra civil, alguma coisa do tipo? Aquele negócio, tem uma frase que diz assim, quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Sim. Então assim, os cristãos, na época ainda católicos, cometeram o erro de sair matando pessoas que não eram cristãs. Sim. Inclusive dizendo que é bruxa, né? Queimava na fogueira, esse tipo de coisa. Tudo em nome de Deus. Supostamente em nome de Deus. Nós estamos agora evangélicos quase cometendo o mesmo erro. Porque esse episódio de tiro, de agressões, não é a primeira vez que acontece. Né? A gente tem visto aí notícias que esse tipo de coisa tem sido recorrente. E de fato, o meu medo é isso se tornar mesmo uma guerra civil no futuro. Com essa polarização que está acontecendo, com um grupo, inclusive defendendo uma revolução armada, porque o Bolsonaro no início dizia isso. Nós, os comunistas, eles tiraram as armas porque eles têm medo de nós nos revoltarmos. A população armada, ela não se submete. Então, a defesa é essa, é uma revolução que pode se tornar uma revolução armada. Então, assim, eu acho que nós corremos um sério risco de voltar aí às cruzadas e a galera sair matando gente. Já está acontecendo. Não, já está acontecendo. E aí é uma coisa que eu não entendo, até no período da pandemia, quando estava mais forte, porque a pandemia passou, apesar da gente já ter, assim, tá liberado mesmo, assim, ter relaxado, a pandemia ainda continua aí, tem casos, né? Acho que a vacina contribuiu bastante para diminuir. No auge da crise, algumas, eu costumo chamar de seitas religiosas, né? Eu nem chamo mais de evangélicos, porque a gente precisa separar mesmo o joio do trigo, né? Falaram o seguinte: não, a gente não tem medo do coronavírus porque a gente tem a Bíblia ali que protege a gente tem a força de Jesus para combater esse vírus. E por que precisa de arma? Né? Para o vírus tem a Bíblia, mas para a violência e para outras coisas precisa de arma? Então, assim, os que defendem armas, principalmente dentro de igrejas, precisam rever seus conceitos. Eu acho que, volto a dizer, Jesus não pregou totalmente o contrário, a não ser que eu leia a Bíblia ao contrário, de cabeça para baixo. Né? E aí eu lhe pergunto mais uma coisa: você acha que hoje, se Jesus viesse, né, esqueçamos que digamos que hoje, que Jesus, mas se ele viesse hoje, você acha que não seria crucificado também, ou melhor, fuzilado? Sem dúvida. Só por algumas seitas religiosas? Sem dúvida alguma. Porque eu acho que eles iam enquadrar, inclusive, Jesus como comunista. Nós estamos... O cara ajuda pobre, aceita conversar com prostituta. Esse cara é comunista, não é não? Então, assim, eu acho que você deve reler, talvez, aí, pro pessoal, a Bíblia, porque ou eu li de cabeça para baixo, ou na parte lá que Jesus falava de amor e não de guerra, estava errado. Na realidade, assim,
Na Idade Média, a população em geral não tinha acesso à Bíblia. Só os sacerdotes tinham, até por uma questão assim, muita gente diz que a Igreja Católica quis proteger a Bíblia para as pessoas. Pode ser que tenha acontecido isso, porque a Igreja Católica naquela época mandava em tudo, mas também tem uma questão de que na Idade Média a maior parte das pessoas não sabia ler. Muito menos, por exemplo, a Bíblia estava sendo escrita em grego, em latim, as cópias da Bíblia, né? Então não adiantava a pessoa ter uma Bíblia em casa porque ela não ia saber ler. Mas hoje a gente tem a Bíblia nas mãos e as pessoas estão deixando de ler. Verdade. Os pastores, muitos pastores, são tratados como sacerdotes antigamente. São aí os reis e os únicos sabedores da palavra de os Deus. únicos capazes de traduzir para você a palavra. E as pessoas não se preocupam em ler o texto. Tem um tanto de versículo que as pessoas utilizam fora de contexto. Sim. Tem um pastor que diz assim: a Bíblia, ela é mãe de todas as heresias. Porque você pega um versículo e tira do contexto, nossa, aquilo ali vira um negócio absurdo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Bíblia não é para ser lida, Bíblia é para ser estudada. Bíblia não é para ser lida versículos aí tirados assim do nada, sorteados, né? Aleatório. Não é para ser lida dessa maneira. A Bíblia é um livro que foi, a primeira parte não foi escrita para os cristãos, foi escrita para os judeus, em hebraico, há mais de 2000 anos atrás, numa cultura diferente, com expressões idiomáticas diferentes. A outra parte da Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito aí há mais de 30 anos depois da morte de Jesus. Tanto é que de evangelho para evangelho, às vezes a história de Jesus tem pequenas diferenças, porque é um autor diferente, então ele viu de um ponto de vista diferente, ele conta a história diferente, um pouco diferente. Nada que corrompa a palavra de Deus, nada que comprometa a palavra de Deus, mas são pequenas diferenças que a gente precisa ler. A gente que não fala grego, que não fala hebraico, que não fala aramaico, a gente precisa pegar diversas traduções da Bíblia e ir comparando para a gente conseguir entender, porque senão a gente vai se perdendo e usar do direito que nós temos hoje de ter uma Bíblia nas mãos e de ler, porque o que está acontecendo e o grande problema é justamente esse. O cara lê lá em cima um versículo, como a história lá do vai e adultera, e sai falando da cabeça dele e as pessoas acreditando, sem julgar, quando na verdade a própria Bíblia diz para que quando o profeta faça lá uma profecia, a gente julgue. A Bíblia manda nós julgarmos o que o profeta está dizendo. Então eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, que as pessoas se perderam, assim, sabe? Os novos movimentos estão indo para caminhos assim absurdos, até aqueles movimentos mais bonitinhos. A gente tem aí um problema grande hoje com a cultura do worship, as chamadas igrejas pintadas com as paredes de preto, que a cultura está totalmente centrada no homem, e as músicas dizem, você vai vencer, ou que você está no centro do coração de Deus, ou que Deus vai te livrar de todos os problemas. E isso está gerando, na minha opinião, na verdade, ateus. Porque você prega que a pessoa vai vencer, que vai dar tudo certo na vida dela. E se isso não acontecer? E aí isso acontece, a pessoa fala assim, ou Deus não existe, ou Deus não gosta de mim. Exatamente. E acabou, vou virar ateu agora. Porque você começa a ter uma descrença, quando na verdade o que a Bíblia nos garante, para nós cristãos, que ficou para nós aqui na Terra, na realidade é o sofrimento, né? Inclusive Jesus fala isso: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, porque Jesus, ele veio ao mundo 100% homem
e 100% Deus. Porque assim, é como se eu tô aqui, para quem está só me ouvindo, estou aqui com o celular na mão, mas é como, por exemplo, se eu pegar esse celular e deixar ele distante aqui de mim, o celular continua sendo meu. É como Deus, é como Jesus. Ele desce do seu trono, se torna homem, e o poder dele, ele deixa lá. Ele continua sendo Deus, o trono continua sendo dele, mas ele desceu ao mundo sendo 100% Deus. Então, nesse momento, quando Jesus diz isso, ele diz, olha, tem de bom ânimo, porque assim, vocês vão sofrer, vocês vão sofrer bastante, mas eu também fui homem e eu consegui vencer. Então, tem de bom ânimo, vocês vão conseguir vencer. E assim, a gente tem um problema gigante, porque assim, nessas igrejas, onde se defende que a gente precisa de um político que defenda os valores cristãos, na realidade elas estão diminuindo o valor de Jesus. É um Jesusinho pequenininho que eles têm na cabeça deles e que eles dizem assim, eu preciso proteger esse Jesus, senão ele vai fracassar. Não, eu preciso proteger Jesus porque senão Jesus vai desaparecer. As pessoas vão matar o cristianismo. Gente, quando a gente fala de Deus, a gente está falando do Todo-Poderoso. Independente de quem esteja na terra. A Bíblia diz que todas as autoridades que são instituídas foram instituídas por Deus, qualquer que seja. Ou seja, independente de quem esteja no governo, Deus tem um plano para aquilo, tem um propósito para aquilo. E principalmente, a palavra de Deus vai romper, a palavra de Deus vai caminhar, independente de quem esteja no poder. Então, quando eu falo de Jesus, é Ele que hoje está como nosso advogado, como meu e seu advogado, que um dia voltará como juiz, mas que hoje é nosso advogado. Não somos nós que somos advogados de Jesus, nem de Deus. É Jesus que é o nosso advogado hoje. Então a gente precisa interpretar da forma correta, porque a gente precisa ir pregar o Evangelho, mas Deus ainda é o Todo-Poderoso. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Perfeito, Alan. E aí eu sempre levei comigo uma frase que é o seguinte. A Bíblia, ela é nosso manual de instrução. Uhum. A TV tem um manual de instrução, o celular tem um manual de instrução. A gente tem o nosso manual de instruções. Entendeu? Que é a Bíblia. E aí eu ainda digo o seguinte para vocês. A gente precisa entender que às vezes o líder religioso que está lá na frente, ele não está para traduzir para você e você ser passivo nesse processo. Muito pelo contrário, você precisa pensar sozinho. Então, se um pastor sobe lá no palco para dizer que determinada coisa, você não é obrigado a acreditar ou seguir o que ele diz. Você precisa pensar sozinho, você precisa não ser só passivo nesse processo, você precisa ter atividade, ativo, de ir lá e ler o que ele falou, se você concorda, né? Por exemplo. Óbvio, a Bíblia tem trechos, né? tem passagens que são difíceis de interpretar, até por isso cabe muita interpretação. Mas você precisa ter esse papel ativo também, né? E até porque, como eu disse, é o nosso manual de instrução, né? Para você entender como funciona e o que você vai passar por esse mundo. Alan, acho que foi perfeito aí na fala dele, né? A gente vai passar por coisas nesse mundo. Isso aqui é uma passagem mesmo, né? Então, se fosse tudo bonitinho, imagino, será que a gente daria valor? Né? Tem esse fator também. A gente não daria valor se fosse só o paraíso aqui, perfeito, né? Então, aí que seria mesmo todo mundo fazendo as maluquices aí que você imagina. Entendeu? Então, assim, a gente tem que passar por isso. Até para dar valor também. Para entender, né, o conceito da vida. E muitos parecem não ter entendido ainda. Não vão entender. A parte mais difícil, né? Vai ser do jeito mais difícil, mas vão entender. Então, assim, a gente tem... E é importante levantar também uma questão. Quando a gente fala aqui em igrejas evangélicas, né, vai parecer que esse movimento pró-Bolsonaro, pró-extrema-direita, está só dentro de igrejas evangélicas, né? Não. Tem também igrejas católicas, outros movimentos, né, que estão alinhados com Bolsonaro, né? Com essa coisa de defender, supostamente, os preceitos cristãos.
Então, assim, a minha crítica toda, e aí eu digo como católico, né, é mais nesse sentido de você, de ser contraditório. Não tem como Bolsonaro ser cristão, né? Tudo que já foi dito aqui, que foi mostrado da frase dele, as frases que ele disse, o que ele fez na pandemia, não dá para aceitar que ele seja representante de nós cristãos, né? Pode até ser visto como cristão, pensando que nós, como homens, estamos aqui no trabalho de nos modelar e melhorar todos os dias. Só que ele não pode, como o Luiz bem disse, ser visto como um modelo cristão, como um defensor do cristianismo. Isso não dá. Eu posso até entender ele como um cristão que ainda está trabalhando, assim como eu e como o Luiz também está trabalhando, todos nós estamos trabalhando os nossos defeitos e tentando melhorar. Eu posso entender ele como um cristão assim, mas como um alvo para nós sermos ou um defensor do cristianismo mesmo, de forma nenhuma. Pô, e aí, eu digo até assim, é óbvio, né? A gente é pecador. Eu, em algumas conversas com minha mãe, eu contestei algumas coisas da Igreja Católica, né? O fato, inclusive, de terem muita questão de assédio sexual, né? De pessoas envolvidas dentro da igreja que acabam estando envolvidos com atos de violência sexual, seja contra crianças, enfim. E aí ela me falou uma frase interessante que é o seguinte: a igreja é formada por pessoas, e pessoas são pecadoras. Né? E isso me convenceu, foi um argumento que me convenceu de entender o motivo de algumas coisas não serem corrigidas dentro da igreja, né? Do rumo não ser corrigido. A gente é pecador. Então, assim, a gente tem que entender essas questões, óbvio. Né? E aí, voltando a essa questão de Bolsonaro, eu sempre toco, né? Não tem jeito. É uma questão, por exemplo, a gente viu o Michel Bolsonaro falar que era a luta do bem contra o mal. Né? De que havia demônios dentro do palácio antes de Bolsonaro. E me parece até, me soou como uma piada, por quê? Porque Michel Bolsonaro, a avó e a mãe foram presas. Né? Uma por tráfico acusação, né, de tráfico de drogas, outra por falsidade ideológica. A própria Michelle parece estar envolvida, inclusive o Queiroz depositou 89 mil, né, o famoso, que ela é chamada até de Micheque. Recebeu um cheque de Queiroz de 89 mil. E aí, a gente vê do outro lado o Bolsonaro, que ela diz que agora, né, é o bem, que fez essas barbaridades todas na pandemia, que falou que é a favor da tortura. Né? E aí eu vou tentar lhe passar a bola aí também, né? Para essa questão. Né? Existe o bem contra o mal nesse caso? O bem contra o mal a gente sabe que existe. Porém, é o que a gente falou aqui desde o início. Acaba que o Bolsonaro ele vive numa hipocrisia, porque ele fala do bem, ele fala que é cristão, fala do cristianismo, defensor do cristianismo, os valores cristãos, mas o principal valor cristão é o amor entre os irmãos. E é o que o Bolsonaro parece não praticar. A gente viu aí na pandemia, por exemplo. Por exemplo, a primeira epístola de Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então, assim, a Bíblia está repleta de versículos que dizem para nós nos sujeitarmos às autoridades terrenas e principalmente amar o próximo. E é o principal valor do cristianismo, amor ao próximo. E é o que Bolsonaro não propaga, pelo menos. Talvez ele tenha um personagem, não sei, mas ele não propaga o amor ao próximo. Alan, e aí entra uma questão que a gente teve casos, né? Tem muitos casos, aí até uma contestação assim, que eu queria fazer para a questão do meio evangélico. Né? A gente vê muitas pessoas envolvidas com crimes e que depois dizem ter se tornado evangélicas. Né? A gente tem alguns casos famosos. O Guilherme de Pádua, se não me engano, que foi o que matou aquela filha da Glória Pérez, né? Daniela Pérez, se não me engano.
E ele virou pastor de uma igreja evangélica. Né? Inclusive, acho que ele foi no programa do Ratinho, e o Ratinho perguntou para ele, né, por que tantos criminosos, né, pessoas que cometeram alguns crimes, dizem depois que cometem um crime se tornarem evangélicas, né, ter encontrado Jesus. E no caso dele, ele inclusive ele, né, e a mulher que contribuiu com ele com o crime, eles são considerados psicopatas, né, e hoje ele se diz pastor evangélico. A mesma coisa aconteceu recentemente da Flor Delis, né, Flor Delis, que assassinou o próprio Flor Delis, né, pastora? Flor de Lis? Não sei. Que assassinou o próprio marido. É acusada pelo menos de assassinar o próprio marido. Né? E a gente tem outros casos, que passou do Milton Ribeiro, que está envolvido com corrupção. Inclusive o pessoal agora fala que oremos, né, que está envolvido com ouro, então é oremos. Volto a dizer, isso tudo queima um pouco essa imagem, né, do que a igreja já conseguiu construir ao longo do tempo aí. Mas por que a gente tem esse tipo de coisa, né? Assim, realmente precisa aceitar que esse cara se converteu? De que forma a igreja evangélica vê essas pessoas? Assim, como eu disse sobre o Bolsonaro, né? A gente não pode julgar se ele é ou não cristão. A gente pode não entender ele como um modelo cristão, mas ele pode ser, pode estar passando pelo processo dele de mudança, né? De quebrantamento e tudo mais. O que acontece com muitas dessas pessoas que cometeram crimes e que hoje são evangélicas é que é o seguinte: a igreja evangélica, a igreja protestante como um todo, ela tem um trabalho muito forte em ressocialização, é isso? Ressocialização e também da aceitação das pessoas. Assim como a gente falou no início, Cristo ele andou com pessoas corruptas, ele andou com prostitutas, ele andou até com um traidor, e amou todas as pessoas. Segundo o cristianismo, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, todos são nossos próximos, são nossos próximos, são nossos irmãos, e nós precisamos amá-los igualmente. E até os nossos inimigos nós precisamos amar. A Bíblia diz que é importante que nós oremos por nossos inimigos, porque, né, que mérito há em orar por aqueles que nos amam, né? Não tem mérito nenhum. Não que o cristianismo exista por meritocracia, não. A graça vem de Deus e ela vem sem merecimento. Nós não merecemos a graça de Deus. Porém, a gente precisa amar a todos e todos merecem uma segunda chance. É por isso que, assim, não dá para um cristão defender a pena de morte. Não dá. Porque nós, como cristãos, temos sempre que acreditar que a pessoa merece uma segunda chance. E seria meio contraditório, né? Tipo, não apoiar, ser contra o aborto, mas ser contra a pena de morte? Não seria uma morte do mesmo jeito? Justamente. Porque, assim, a nossa defesa de que o aborto não pode, que é uma vida, e por mais que seja inocente, ainda assim é vida, e quando você aborta, você mata. Então nós não podemos também dizer que ser de acordo à pena de morte. Por mais que, por exemplo, dentro da minha natureza, eu confesso isso, e dentro da natureza de todos, eu acho, há indignação com muitos crimes. Sim. Um criminoso que mata um pai de família, na nossa natureza, que é pecaminosa, que é caída, não há chance para esse cara. A gente só queria que ele morresse mesmo. Por exemplo, um homem que estupra uma criança, ou uma mulher, ou um garotinho, quem quer que seja, uma idosa, por exemplo, como conceber na nossa ideia humana, na nossa natureza caída, como conceber o perdão a essa pessoa? Não tem como, a gente só quer que essa pessoa pague por isso. E a cadeia nunca é suficiente na nossa mente. Exatamente. Mas olhando pelo olhar cristão, não é essa atitude. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa natureza, e mesmo que
a nossa cabeça diga não, a gente tem que dizer, eu vou fazer por Cristo, pedir para que Cristo nos mude, e que nós consigamos perdoar essas pessoas e acreditar que elas podem se regenerar e podem ser consideradas nossos irmãos. Então, o que acontece com essas pessoas, esses criminosos que vão à igreja evangélica, é basicamente isso. Porque, por exemplo, as igrejas evangélicas também têm um grande trabalho dentro das penitenciárias. Porque é isso, a gente entende que essas pessoas precisam ser acolhidas. É claro, a gente entende também que algumas pessoas nunca vão se regenerar. Mas, como cristão, a gente tem que entender que o julgamento disso não é nosso. Pode ser, perfeito. Eu entendo até, Alan, como um exemplo que eu estava dando recentemente, de uma pessoa que entra em um ônibus ou na rua e pede algum dinheiro, né? E algumas pessoas costumam dizer, eu não vou dar dinheiro para aquela pessoa ali porque ela pode estar mentindo, ela nem seja mendigo, nem está com fome, está querendo usar droga, ou porque faz daquilo ali um negócio. E eu costumo dizer o seguinte, eu sempre que possível ajudo. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. Se a pessoa estiver mentindo, né, aí o problema é dela com o Senhor, não é meu. A minha parte eu estou fazendo, né, lá em cima ele está vendo que eu estou fazendo a minha parte, né, de contribuir para tentar ajudar a pessoa ali, de bom coração. Se do outro lado não tem a mesma coisa, o problema não é meu. Então eu entendo dessa seguinte forma, né, tipo, se o cara está mentindo dizendo que é evangélico, às vezes ele pode ser se converteu supostamente para se utilizar da igreja ali como um benefício para ele. Né? Só que você, como cristão, não pode julgar que ele está errado ou não, porque você não está dentro do coração dele, você não está dentro da mente dele ali, né? Então você tem que tentar aceitar. O problema é dele, não seu. Porque cada um dará conta de si diante de Deus. E a gente tem um grande exemplo disso na Bíblia. Um dos principais nomes do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era matador de cristãos. Ele matava cristãos a fio de espada, perseguia e matava cristãos. Até que um dia ele cai do cavalo, tem um encontro com Jesus, e ali, com esse encontro com Jesus, é que ele se torna um cristão e passa a escrever uma boa parte das cartas que estão ali no Novo Testamento, e ajuda a propagar o cristianismo. Então, assim, o amor de Deus alcançou Paulo. O amor de Deus alcançou até mesmo Paulo, antes Saulo, que era perseguidor de Cristo. Então, esse é um belo exemplo das questões. E a gente precisa ser imitador de Cristo. Né? Então, se Cristo perdoou Paulo, quem somos nós, para não fazer meros pecadores, para não perdoar os nossos irmãos? Então, assim, por mais que a gente queira justiça, não é o nosso papel fazer essa justiça com as nossas próprias mãos. Perfeito, né? Bom, como bom temas, né, um tema amplo, a gente mais uma vez ficou aqui 1 hora e pouco. Acho que já está na hora de finalizar. Então vamos encerrando aqui mais esse episódio. Volto a dizer, esses temas amplos sempre vão ter pano para manga, né? Se a gente for ficar aqui fazendo 4 horas de vídeo, faz. Sempre tem muito assunto para tocar. Mas como a gente der, até para que você possa ver aí nosso podcast sem gastar todo o seu dia, a gente vai encerrando aqui esse nosso episódio. Aí eu passo para a Alan para se despedir aí. Muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiu, nos ouviu aí. Eu peço para que vocês estejam compartilhando com os seus amigos. Quem puder dar like aí, dá like, curte, compartilha, comenta, manda pra gente aí ideias de temas que vocês querem que a gente discuta. E lembrem-se que o amor de Deus alcançou a todos, alcançou você também, e que você possa conhecer Jesus Cristo. Só quem conhece Jesus sabe o que é paz. Então estejam em paz também, tá? Deus abençoe a todos. Show de bola, então a gente se despede aí. Um excelente dia para todos. E a gente se encontra no nosso próximo episódio aí. Até mais. Até mais, tchau, tchau.